Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que momento você vai ver esse vídeo, que posteriormente será publicado no canal do YouTube. Espero que esse possa edificar muitas e muitas vidas, porque esse é o intuito desses estudos semanais. Independente de quantas pessoas assistirem, o intuito é edificar a vida de quem assistir, porque a palavra de Deus é como uma semente que cai no nosso coração, produzindo revelação. Vamos orar então, Pai, no poderoso nome de Jesus. Quero te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai. Eu quero exaltar a importância da Sua palavra. A Sua palavra está em nós, a Sua palavra é verdade, a Sua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Sua palavra é luz para o nosso espírito, a Sua palavra, Pai, é o que traz discernimento para as nossas vidas. A Sua palavra é exaltada acima de todas as coisas, acima de circunstâncias, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque você é meu amigo Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso Paracletos, aquele que nosso ajudador, tem nos conduzido e nos amadurecido na Sua palavra, nos conduzindo em toda a verdade de Jesus, porque toda a verdade é revelada na pessoa de Jesus. E você tem nos conduzido, tem nos nos amadurecendo, nos desenvolvendo através da fé em Cristo Jesus. E eu quero te agradecer por isso, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém. Esse assunto aqui, particularmente falando, entre todos os assuntos aí que já foi abordado, seja aqui, nesses vídeos, seja pessoalmente, nesse decorrer no período aí de um pouco mais de 10 anos, 12 anos aí, esse assunto especificamente, com exceção de graça e cura, é um dos assuntos mais divertidos que eu gosto e que é o mais que me deixa alegre em todos os demais, no sentido de, pô, isso aqui é incrível. Toda vez que eu paro para olhar isso aqui, me traz uma alegria muito grande no coração. Então, esse é um dos assuntos que eu curto pra caramba compartilhar. Eu quero recapitular alguns pontos previamente, que é o que nós estamos vendo que tem a parte um já no YouTube, para sermos cristãos como Bereia. Por quê? A gente tratou no último encontro 6 pontos principais. Quais são os pontos? A gente vai ver aqui que é o pano de fundo espiritual de Atos 17, que é o quê? Ali está mostrando que a atitude dos cristãos de Bereia em conferir o que Paulo ensinava, conferir de maneira constante, a intenção deles era para receber aquilo lá de maneira precisa no coração deles. Por quê? Trazendo, relembrando, porque hoje em dia, no dia que se chama hoje, ainda mais naquela época, mas hoje, onde a gente tem acesso à informação, tem muitas pessoas que falam a respeito de Deus, de quem Deus é, como Deus faz as coisas, e muitas vezes a pessoa, através de um relacionamento de confiança na outra, ela recebe por causa da confiança, mas deixa de conferir se aquilo que está sendo dito está de fato em revelação nas Escrituras. E não tem nada de errado você verificar nas escrituras, independente de quem seja a pessoa. Deve fazer isso. A gente vê isso aqui nessa passagem de Atos 17, como eu estou falando desde a semana passada. Foram lá, os cristãos de Berea foram lá ouvir de quem? Nada mais, nada menos do grande apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, uma referência enorme em intimidade com Deus, uma estudioso das escrituras, praticante das escrituras, quem sofreu perseguição por amor ao evangelho. E mesmo assim, esses cristãos lá de Bereia, quando Paulo discorria a respeito das profecias de Jesus, eles conferiam nas escrituras. Isso demonstra até a atitude de Paulo ao elogiar, chamando eles de nobres. Por quê? Porque eles estavam buscando ter um discernimento daquilo que estava sendo ensinado, independente de quem estava falando. Isso é muito bom quando a gente entende. Por quê? Porque senão a gente vai receber as coisas das pessoas de maneira cega, só baseado numa confiança, e a gente não vai olhar e conferir se é de acordo com aquilo que está escrito. Isso é muito bom, deve ser feito, independente de quem seja, independente do ensino. Isso é bom e segurança para todos que fazem. Esse é o primeiro ponto que a gente tratou. O segundo ponto que a gente tratou foi o problema central da humanidade, que não é a falta de informação. Por quê? Nesse exemplo de Atos 17, como a gente falou na semana passada, ali está mostrando que os fariseus eles tinham as escrituras. O que são as escrituras? Vamos lá. As escrituras está falando dos salmos, dos profetas e dos 5 livros da lei. Entendeu?
Tudo isso compõe as escrituras que eles tinham, que é a escritura da antiga aliança, fora livros como o Talmud, entre outros ali, que são as tradições orais do povo de Israel. Então eles tinham isso e mesmo assim, não todos, mas alguns deles não reconheceram o Cristo como Messias. Não entenderam as profecias. Aí vamos lá. O terceiro ponto que a gente falou na semana passada, só recapitulando, é sobre a diferença de uma leitura natural e discernimento espiritual. Muitas pessoas, elas pensam o seguinte: pai, me dá uma palavra, e abrem uma Bíblia assim de maneira aleatória. Isso é um exemplo de lançar sortes que aconteceu com os apóstolos, quando um dos apóstolos, dos 12 que viram Jesus ressuscitar e que viram Jesus ir ao céu, ele saiu do grupo que era Judas, que a gente já sabe, e entrou outro. E eles fizeram o que chamam de lançar sortes no palitinho. Então, quando a pessoa faz isso, praticamente ela está lançando sortes, abrindo as escrituras para entender o que Deus está falando ali ou não. Isso não traz discernimento espiritual, isso traz o que? Um conteúdo que a pessoa está vendo ali que pode fazer sentido para o dia dela. O que traz discernimento espiritual é a intenção que a pessoa busca conhecer o seu Deus através daquilo que já está revelado na sua palavra. E para conhecer ele, além de você ter uma vida de estudo, é uma vida de relacionamento real com ele, onde você une os dois. Estudo mais relacionamento, relacionamento e estudo, que gera a prática e assim vai indo. Então, discernimento gera a partir desse combo que acontece. O quarto ponto que a gente falou na semana passada, só recapitulando, é Jesus como chave hermenêutica interpretativa da Bíblia. O que isso quer dizer, chave hermenêutica? Está falando que Jesus é a chave, é o discernimento, é quem mostra quem é o Pai de fato. Antes, na antiga aliança, como falei semana passada, as pessoas viam Deus através de uma sombra, como por palavras, como profecias, através de profetas. Mas quem revela quem Deus é, de fato, a vontade, o desejo de Deus é a pessoa de Jesus. É como Jesus falou para Filipe: quando você vê a mim, você vê ao Pai. Então, Jesus é a chave interpretativa para entender todos os textos, porque cada situação, cada pessoa que passou na história, ela reflete um tipo de Cristo, na atitude, na ação e assim por diante, como a gente viu na semana passada. O quinto ponto que a gente viu na semana passada, só recapitulando, é Bereia representa o fome verdadeira pela palavra. Por quê? Porque eles verificavam tudo quanto era ensinado e além dessa verificação, eles recebiam aquilo. Eles tinham fome de conhecer e entender o que estava sendo escrito. E isso mostra, é uma característica de quem tem fome e sede de Deus de verdade. Por quê? A pessoa ela busca entender aquilo porque ela não sabe tudo, ela não sabe todas as coisas. Ela busca compreender para ter discernimento para não ser enganado por espíritos enganadores. Porque já tinha esse problema antes da nova aliança, já tinha esse problema na época de Jesus, quando Jesus estava como homem, teve esse problema na época dos apóstolos e ainda tem esse problema nos dias atuais, com vários ensinos que negam a existência de Jesus e negam que Jesus não veio em um corpo humano, como que Jesus veio no corpo humano. Então, tem várias coisas que você tem que olhar por conhecer as escrituras. E se você não conhecer, você pode mistificar muitas coisas, e por essa mistificação você acaba anulando a verdade bíblica. Então, para você não andar mistificando coisas demais, você conhece as escrituras, discerne e conhece o poder de Deus. Isso é muito bom mesmo. E o sexto ponto que a gente falou na semana passada, ali foi o exame constante das escrituras. O que Paulo, através desses cristãos de Bereia, faziam constantemente tudo que Paulo falava ou não falava, tudo que ele colocava, dizia ou não dizia, tudo que eles ouviam falar, eles verificavam nas escrituras, como a gente viu na semana passada. As escrituras representam os salmos, os profetas, os 5 livros da lei, fora as tradições orais, como o Talmud e assim por diante. Hoje em dia, nós temos uma Bíblia com 66 livros, aonde ela é totalmente inspirada por Deus, como fala lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para instruir, redarguir em justiça.
Então a gente vê que o exame constante das Escrituras é crucial para ser como um cristão de Bereia. Amém? Então hoje, agora que eu fiz essa pequena introdução, fazendo uma recapitulação do que a gente conversou na parte um desse ensino na semana passada, agora a gente vai dar continuidade, que é o ponto 7, onde a gente vai ver o contraste entre Bereia e Tessalônica, quando Paulo estava passando por lá. Olha que interessante. Lá em Tessalônica, nessa situação aqui em contexto, se você parar para estudar Atos capítulo 17, você vai ver que os judeus de Tessalônica, quando souberam que Paulo estava lá, ensinando a palavra de Deus, falando das profecias a respeito de Jesus, que o Cristo deveria padecer, mostrando tudo isso, confirmando nos profetas, nos salmos e na lei, o que estava acontecendo ali, os judeus, que eram os fariseus, foram para lá. E a gente vê aqui, ó, em Atos 17:3, que fala o seguinte: explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitar dentre os mortos, e proclamava este Jesus que vos anuncio ao Messias. Paulo estava falando abertamente que o Cristo que morreu, ressuscitou e está aos céus é o Messias. E aí olha o versículo 4. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como a multidão de gregos obedientes a Deus e diversos senhoras da alta sociedade local. Porém, olha o versículo 5, prestem atenção. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas com o objetivo de arrastá-los para o centro do ajuntamento da multidão. Ou seja, o que aconteceu em Tessalônica? Aqui a gente vê que teve um grupo de judeus que, quando Paulo estava discorrendo a respeito do Cristo pelas profecias contidas nas Escrituras, alguns creram. Em contrapartida, na mesma Tessalônica, alguns outros judeus não creram e ainda ficaram com inveja e ficaram bravos e começaram a fazer tumulto naquela região. E aí o que isso nos mostra? Mostra o solo do coração. Como assim solo do coração? Jesus ensinando a parábola da semente mostra o quê? Mostra que a semente é a palavra de Deus e mostra 4 condições de coração, aonde a palavra pode ser recebida. E o que chama atenção nesses solos é que o primeiro solo da semente do coração é a semente que ficou na beira do caminho. O segundo solo é a semente que, por meio dos problemas ali, das rochas ali, não ficou o quê? Sufocada. O terceiro solo, aquele lá que o problema ali, as ervas daninhas vieram e removeram a semente. E o quarto solo é o quê? Aquele solo que desceu no coração e ela produziu aquilo que foi dito para fazer. Ou seja, o problema nunca está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela é a verdade imutável, porque Deus é imutável. O problema muitas vezes está no solo do coração de quem está recebendo a palavra de Deus. Então, aqui em Tessalônica, nesse contexto, a gente vê que alguns dos judeus receberam e foram com Paulo e Silas. Outros não, outros fizeram um alvoroço. E nesse alvoroço começou a juntar um tumulto. E perceba, ele descreve quem que é. São pessoas, a pessoa ela se moveu por inveja, e nessa inveja ela reuniu homens perversos dentro de desocupados. Geralmente, uma pessoa desocupada ela está cuidando da vida dos outros e que só está gerando problema. Então, isso é um grande problema que já acontecia em Tessalônica e acontece hoje em dia também. Então, olha só. Quando você faz uma comparação no mesmo Atos capítulo 17, de Tessalônica para Bereia, você vai ver uma diferença enorme. Você não vai ver o que aconteceu em Tessalônica e em Bereia. Em Bereia, você vai ver que os cristãos de lá estavam abertos a receber a palavra de Deus. E esse aberto estava além de ser aberto, eles estavam constantemente verificando para ter o que? Discernimento real daquilo que eles estavam recebendo. Caso contrário, o que acontece? Quando a gente não faz a verificação, a gente está sujeito ao engano. E mesmo fazendo a verificação, a gente está sujeito ao engano também. Por quê? Porque se a pessoa que está falando, ela pode ter um poder de convencimento, sabendo que a gente não tem tanto domínio sobre o assunto explicado. E isso pode gerar um problema de crença. E esse problema de crença vai refletir no coração da pessoa e no coração da pessoa, consequentemente, nas ações.
E assim essa crença ela vai crescendo. E muitas vezes, como diz Curry Blake, as crenças erradas ou as famosas vacas sagradas, quando a pessoa está de cara com a verdade, ela tem a escolha de receber aquela verdade e andar nessa verdade, ou ela prefere ficar de maneira estrutural com aquela crença ao invés de receber o novo de Deus que já está na palavra dele, que não é algo novo, é algo que já está estabelecido. Então, não sejamos como os cristãos de Tessalônica, sejamos como os cristãos de Bereia. Sempre que vocês ouvirem, eu gosto de enfatizar isso faz anos, sempre que vocês ouvirem alguém falar, independente de quem seja, não importa se vem por um relacionamento de confiança, se for por meio de discípulo, não importa quem seja, sempre verifiquem nas escrituras. É primordial nós fazermos isso para a gente não ser enganado. Por mais que temos o Espírito Santo, hoje em dia muitas pessoas, por não terem o conhecimento relacional com a verdade, elas podem ser facilmente enganadas por doutrinas de homens, como o próprio Paulo já escreveu. E essas doutrinas podem levar a distorções de crenças e assim, consequentemente, gerar um estrago na própria vida da pessoa. Então, sempre verifiquem, independente de quem sejam. É segurança para todos aqueles que fazem. Façam isso. Amém? Então, olha só. Ponto 8. Bereia destrói o sistema de idolatria ministerial. Como assim Bereia destrói o sistema de idolatria ministerial? Quem já foi em igrejas pentecostais, neopentecostais ou assim por diante, o que que acontece? Nessas igrejas, eles têm um ensino baseado no medo. Eles falam que se você fizer algo que não está na vontade de Deus, Deus vai pesar a mão com você, Deus vai cobrar de você, Deus vai requerer de você. E aí a pessoa, por não ter tanta estrutura de revelação bíblica no coração dela, sabe o que que acontece? Deus está falando para aquela pessoa fazer algo que já está contido nas Escrituras, que é a palavra dele, e esse líder ou essa líder, seja lá quem for, faz isso, a pessoa ela fica assim, pô, mas será que eu posso fazer isso mesmo? Sabendo que já tem como fazer, já tem o modelo de Cristo Jesus fazendo e já foi liberado pelo próprio Deus para fazer. Por quê? O próprio Deus já nos chamou para sermos testemunhas vivas dele, independente de quem, das pessoas que estão ao nosso redor, a gente é uma testemunha viva de Cristo Jesus. Então, as Escrituras elas trazem algo primordial sobre isso para a gente praticar essas verdades e viver essas verdades na prática. Então, muitas vezes, alguns líderes aqui, eles vão querer segurar algo justamente para governar o povo baseado em medo, dizendo que nunca está pronto, sabendo que a preparação vem conforme você vai recebendo, conforme você vai entendendo, conforme você vai visualizando e praticando. É como um bebê que, quando percebe que começa a crescer no seu desenvolvimento, ele vai aprendendo a falar pá, 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 papai, mamãe. Ele vai aprendendo a falar, vai aprendendo a ter domínio sobre o sistema biológico dele, no sentido de fazer xixi, cocô. Ele vai aprendendo a manusear as suas mãos, os seus dedos, ele vai aprendendo e crescendo. É dessa forma que a gente vai crescendo também em Deus, quando a gente começa a entender essas verdades. A gente começa praticando com um nível de visualização de revelação, e conforme a gente vai praticando, isso vai crescendo e se desenvolvendo. Isso é muito bom. Olha só que interessante. Aqui a gente vê o que nesse ponto que a gente está falando? Paulo era um apóstolo legítimo, Paulo era cheio do Espírito Santo e Deus, através de Paulo, fazia muitos sinais e maravilhas. Ou seja, antigamente a gente via os fariseus sempre olhando algo. Ah, será que esse aqui é Cristo Jesus? Esses apóstolos aqui, será que são verdadeiros? Ou seja, nenhum homem ou pessoa vai substituir a verdade. Paulo ele estava ensinando a verdade, ele mostrou a verdade na prática. Então, Paulo é o nosso exemplo depois de Cristo Jesus sobre uma pessoa íntegra que pratica as Escrituras. E a gente tem, todos nós temos muitos que amadurecer e crescer nisso e desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Por que que isso termina com o sistema ministerial? Porque a gente para de atribuir a nossa responsabilidade diante de Deus e em Deus de praticar essas coisas, e a gente assume isso e a gente para de jogar para o outro. Quem que é o outro? Muitas vezes os líderes. E muitos líderes gostam de ficar com a rédea da mão justamente para ter o controle, quando na verdade a pessoa tem que aprender a ser responsável
diante de Deus dela mesma. Por quê? A verdade, ela deixa a gente livre e nos deixa responsável diante de Deus daquilo que a gente vive ou pratica. Literalmente, a verdade deixa a gente livre e ela nos torna responsáveis daquilo que a gente vive ou pratica. A gente para de jogar para o outro, a gente para de jogar para um líder só apenas para tapar buraco e a gente assume a responsabilidade em Deus de conhecer a palavra dele e de falar: Deus, eu entendi, eu preciso refletir o Senhor. E eu quero fazer isso. Eu vou aqui sentar com o Senhor, vou aprender e vou refletir isso, assumindo o controle dessa nova vida que o Senhor me deu para andar juntamente com o Senhor nisso. Dessa forma, isso quebra aquele sistema de vínculo emocional de liderado e líder, onde a pessoa sempre precisa ficar nessa dependência ao invés dela mesma buscar, entender, discernir e praticar. Amém? E Paulo, ele era uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e ele ensina exatamente isso também dentro das Escrituras. O nono ponto é: a verdade não teme investigação. Como assim a verdade não teme investigação? Desde o início que eu estou falando para vocês, vocês devem conferir na palavra de Deus tudo quanto é dito, tudo quanto é falado. Por quê? Se a pessoa ela dá liberdade para você conferir o ensino dela sem ficar ofendida, ressentida ou achar que Deus vai pesar a mão ou achar que é rebeldia, rapaz, essa pessoa ela está apontando para Cristo. Porque assim como você, eu e qualquer outro que tá crescendo no conhecimento de Deus, essa pessoa que ensina, por mais que está conhecendo também está crescendo, ela está sujeita a errar. E quando ela está sujeita a errar, se alguém tem uma visualização diferente, de revelação no coração sobre algo e aquilo estiver errado, aquela pessoa que está com o coração em Deus, ela vai receber aquele ensino, entendendo, pô, é verdade, não faz sentido isso aqui. Isso aqui, quando eu estava ensinando, não era assim. Olha só, agora eu consegui ver de maneira mais precisa isso. Então, obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, pelo ensino. É basicamente isso. Por isso que nós devemos sempre conferir e não ter medo, e não ter vergonha, não ter receio, porque Deus não vai pesar a mão para ninguém, Deus não vai ficar bravo com ninguém, o Espírito Santo não vai nem ficar ofendido se você perguntar para aprender quando você percebe que está parecendo meio estranho. Se você não sabe ou se você percebe que o outro que está ensinando realmente está debaixo de um engano, aquela pessoa lá, ela também tem que ter a humildade de receber isso e não ficar nesse sentido. Então aqui a gente vê que a verdade ela não teme essa investigação, porque ela quer que você investigue. Ela traz uma fé consciente. Ela traz uma obediência consciente. Ela traz algo tudo de maneira consciente para você saber o que você está fazendo e o porquê que você está fazendo. Ela não traz nada de maneira ilusória, nada de maneira de não saber o que está fazendo. Ela traz de maneira consciente. Entendeu? Jesus ele traz clareza, ele não traz confusão. Jesus ele não traz medo, ele traz confiança. Ele quer que você saiba o que você tem, porque sabendo o que você tem, você pode andar nessas coisas, porque ele já deu tudo isso para nós andarmos. Amém? Olha só, o falso ensino dentro disso, que a gente está falando nesse ponto 9, geralmente ele vem por intimidação, ele vem por controle, ele vem por medo e ele vem por proibição de questionamentos. Ou seja, quanto mais a pessoa pergunta, quanto mais a pessoa quer tirar dúvidas, quanto mais a pessoa tem os porquês, do porquê, querendo entender, isso é lícito. Por quê? Isso mostra que a pessoa ela está procurando, ela está vasculhando, ela quer aprender de verdade, ela quer crescer em Deus, ela tem um coração sincero perante o Senhor e ela não tem medo, não tem vergonha de chegar e perguntar. Isso é muito bom mesmo. Todos nós devemos ser assim. E aí entra daquele que está perguntando, entra também a parte de se eu estou perguntando, então eu vou ter que estar aberto para ouvir. E se eu porventura estiver errado ou errada, eu vou entender que está errado e vou receber a correção dentro da palavra sobre esse ensino. E assim a gente vai crescendo e se desenvolvendo, ajudando um ao outro. Como fala em Provérbios, ferro afia ferro. Amém? O ponto 10 aqui mostra uma coisa muito bacana. O discernimento bíblico, dentro disso que a gente está falando, não é rebeldia. Por quê? Muitas pessoas elas têm medo de questionar por causa que tem uma grande confiança naquele que está ensinando. Então imagine esses caras aqui de Bereia,
que ouviram falar do grande apóstolo Paulo, do cara que ele foi picado por uma víbora e não morreu, naufragou e não morreu, recebeu várias chicoteadas, não morreu, recebeu uma pedrada lá, com a pedra na cabeça e não morreu, estava com cheio de marcas no corpo físico, era perseguidor, não é mais perseguidor, tocou o terror no diabo, pregou o evangelho e mesmo assim em Bereia os caras olham para esse mesmo apóstolo Paulo e verificam. Então, olha o que Paulo chama eles de nobre. É isso que a gente precisa entender. Nobreza está em verificar e discernir perante as escrituras aquele tipo de ensino. Isso é um tipo de nobreza. Então, o discernimento bíblico, ele não é rebeldia como alguns líderes acham. Porque muitos líderes, quando percebem que vão ser questionados a respeito de algo, eles ficam inseguros. E aí eles ficam, né, a insegurança é transmitida através do medo, e nesse medo a pessoa ela tenta falar assim: pô, você não pode fazer isso. É que nem aquela história da antiga aliança: não toque no ungido do Senhor. Eu creio que todo mundo já viu isso aqui, que é uma frase de Davi, lá quando ele fala para não tocar lá em Saul, para não tocar no ungido do Senhor. Mas a verdade nua e crua na nova aliança é que todos são ungidos do Senhor. Então, se você quer fazer uma aplicação em uma pessoa, tem que fazer em todas. Então, aqui a gente desfaz esse ensino de maneira tão prática e tão verdadeira. Por quê? Porque esse ensino não diz que você não pode tocar nesse sentido que muitos pensam. Porque muitas pessoas usam isso para justamente não querer ser questionados naquilo que está sendo ensinado de acordo com a palavra. Aí ele fala: eu fui levantado por Deus, aleluia. Não questione o meu ensino, eu sou ungido de Deus. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Deus vai pesar a mão. Isso daí é o quê? Mostra um líder controlador, inseguro, que não entendeu nada do evangelho e que precisa crescer e está querendo governar o povo através do controle baseado no medo. Porque o evangelho, ele traz a prova da veracidade para te dar discernimento. Por isso que precisamos conhecer as escrituras. E de verdade, precisamos de verdade conhecê-las. Temos ter relacionamento com ela, independente de quem seja, para a gente crescer nisso. Amém? Olha só. Os bereanos, eles não eram zombadores, eles não eram orgulhosos e não eram independentes carnais. O que eles faziam? Eles ouviam, eles aprendiam, eles recebiam e eles examinavam humildemente. Ou seja, existe uma diferença de buscar no discernimento, ter discernimento espiritual, como os cristãos de Bereia, e também um espírito crítico carnal. Tem uma diferença muito grande nisso aqui. Ou seja, o espírito crítico ele vai buscar uma superioridade, ataque e uma suspeita contínua. O discernimento busca a verdade, Cristo, pureza e alinhamento com Deus. Então tem uma diferença gigantesca aqui, tá? Repetindo, o espírito crítico busca superioridade, ataque e suspeita contínua. O discernimento busca verdade, Cristo, pureza e alinhamento com Deus. Então, o discernimento bíblico que os cristãos de Bereia procuravam era esse daqui. Eles buscavam conhecer a verdade, eles buscaram o Cristo que estava sendo falado, eles buscavam a pureza naquilo e eles buscavam estar alinhado com Deus. E para estar alinhado com Deus, necessariamente você precisa conhecer o que Deus pensa. E para conhecer o que Deus pensa, você precisa conhecer a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade final. Se você não conhece a sua Bíblia, que está contida a palavra de Deus, como que você vai ter discernimento do que é o caráter de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, aquilo que Deus tem para você, como Deus vai fazer, exemplos de como praticar, como é que você vai saber tudo isso? Então hoje a gente vive numa era onde os cristãos mistificaram muita coisa mesmo, e esqueceram o primordial das escrituras. E aí eles ficavam nessas místicas aqui: eu vou orar para saber o que é isso, o que é aquele outro, sabendo que se ele fizer uma pesquisa fiel nas escrituras e ver o que já está revelado nas escrituras em contexto, ele vai encontrar a resposta que ele busca, de maneira simples, prática e objetiva, onde Deus vai dizer: ó, nisso aqui faça isso, nisso aqui faça aquele outro, nisso aqui faça aquele outro. Mas não, a gente muitas vezes quer terceirizar as coisas e muitas vezes quer mistificar aquilo que não precisa ser mistificado. Então, se for para orar, ore com intenção, alinhado com aquilo que já está revelado na palavra. Mas para você orar com precisão da palavra, você precisa conhecer o que as escrituras dizem daquele respeito. Não ore para Deus qual que é a sua vontade. A vontade dele está revelada nos 66 livros da Bíblia. Então você precisa conhecer a vontade dele, conhecendo as escrituras.
Sendo assim, você vai conhecer também o poder de Deus, como o próprio Jesus falou. As pessoas erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Não porque elas erram porque elas querem errar, elas erram porque elas não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Porque se conhecerem e buscassem conhecer de maneira mais profunda, com intencionalidade, rapaz, o, o- elas conheceriam e os erros da vida continuamente iriam diminuir. Então, todos nós estamos em algum canto de crescimento, querendo desenvolver e conhecer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, a melhor resposta que a gente vai ter está aqui, ó. A palavra de Deus. A melhor resposta está aqui, ó. Essa Bíblia contém a palavra de Deus, contém a vontade de Deus, contém a pureza de Deus, contém o pensamento de Deus, contém a revelação da sua identidade, da minha identidade, contém a revelação da sua autoridade, do domínio que você foi feito, do que você foi feito, contém aonde Deus vai te guiar, contém o que tu precisa fazer para se relacionar também no sentido natural, contém aonde você vai lá na frente, quando você receber o corpo glorificado, ela contém todas as respostas dos porquês da vida. Então, muitas vezes as pessoas elas não estão dispostas a conhecer, a buscar conhecer, e elas preferem mistificar, esperando uma resposta ou pedir para alguém uma resposta. É como um delivery. Eles colocaram. Hoje em dia a gente vive no mundo do fast food. Você clica lá no negócio, a comida sai pronta. Pediu no aplicativo, a comida sai pronta. Eles colocaram o quê? Um delivery pedindo para alguém ficar explicando algo que demorou anos, demorou dias, demorou tempo com Jesus de verdade para poder conhecer aquilo, e a pessoa ela quer que impressa um negócio, um resumo que não tem como resumir. Porque o conhecimento de Deus ele é profundo, ele é contínuo, e todos nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Ele. Não é porque alguém falou algo simples que é somente simples. É simples, mas também profundo. Assim como é profundo, também é simples, entende? Então a gente precisa crescer nessas coisas, buscar conhecer o que Deus pensa através da sua palavra. E qual que era o papel do Espírito Santo, que é o 11º ponto? Lá em Bereia, a nova aliança muda profundamente a relação com Deus. Ou seja, agora o Espírito Santo habita onde? Habita em nós. Nós somos o templo vivo de Deus. Nós somos a igreja viva de Deus. Amém? O Espírito Santo habita em nós. Aonde que o Espírito Santo habita? Dentro do nosso espírito que nasceu de novo. Nascer de novo é nascer do alto. Você começa a visualizar porque você nasceu de Deus. Aqui quebra aquele ensino de maldição. Se você nasceu de Deus, você não é maldito. Porque Deus não é maldito. Você nasceu de Deus, você é abençoado, você é um filho ou filha de Deus. Então aqui quebra aquele ensino de maldições hereditárias. Por quê? Você nasceu de Deus. Ah, mas eu nasci do meu pai. Quem é seu pai? Deus. Quem é seu irmão mais velho? Cristo Jesus. Ele é maldito? Não. Gálatas 3,13 fala que ele se tornou maldito quando ele foi pendurado na cruz, para que nós fôssemos abençoados. E a gente foi abençoado. E conforme a gente vai meditando, falando sobre essas coisas, essa verdade vão descendo do nosso coração. E a gente vai se firmando em quem nós somos nele. E a gente vai crescendo e se desenvolvendo nisso. Então ninguém aqui é amaldiçoado. Todos são abençoados porque nasceram de Deus. Quem é seu pai? Deus. Que é pai de Jesus, nosso irmão mais velho, o Cristo, o Messias. Amém? Olha só. A gente é ensinado por quem? Se o nosso Pai é Deus, de quem que nos ensina? Deus. Como que ele nos ensina? Colocando o Espírito dele. Por isso que fala lá em João que a unção do Espírito nos ensina todas as coisas. O que é essa unção? Não é algo especial, algo além do que as outras pessoas têm. Não. A unção é a pessoa do Espírito Santo e suas manifestações nos conduzindo de maneira intencional pela nossa nova natureza para o conhecimento da verdade. Como? Por isso que a gente entende o que Jesus fala aqui, ó. Abram lá em João 8, 31 e 32. Muita gente só fala do 32, mas tem que ver o contexto. O João 8,31 fala o seguinte: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Olha só. Alguns judeus creram em Jesus. Muito bom, assim como nós. Ele fala o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade e o quê? E essa verdade vai libertar vocês. Qual que é a condição?
permanecer na palavra. Para você permanecer em algo, você precisa conhecer algo. Como é que você é liberto de crenças erradas? Conhecendo o que Deus pensa no ensino dele, da vontade dele, do desejo dele para você ser livre, para eu ser livre também. Todos nós somos livres. Uma oração de libertação expulsa um demônio, mas a oração de libertação não faz você ficar livre por você ficar livre no ponto de vista de conhecer a verdade, porque conhecer a verdade depende de você sentar com o Espírito Santo que habita em você, como o templo do Espírito Santo, abrir seu coração, ir para a palavra de Deus e de maneira intencional conhecer a vontade, o desejo, o caráter dele, o que ele tem para você. Dessa forma, você vai se enchendo disso e isso vai se tornar revelação no seu coração. E quando se tornar revelação no seu coração, pronto. Essa verdade encontrou no coração como uma semente, cresceu, gerou uma árvore, gerou galhos, gerou folhas e gerou o fruto. Qual que é o fruto? Revelação da verdade. Aí você se torna livre daquilo. Literalmente, aí você entende como funciona o reino de Deus. Então não é somente uma oração que vai libertar você no ponto de vista de conhecer a verdade. A oração te liberta de demônios, dessas coisas todas. Mas conhecer a verdade é o que faz você permanecer livre. Se você não conhece, não tem como permanecer livre, por mais que você é filho de Deus e tenha o Espírito Santo. Porque para você conhecer, você precisa conhecer o que ele pensa, para você transformar a sua mente pelo um conhecimento consciente, porque agora você é o altar de Deus. O altar não é aquele púlpito que as pessoas colocam lá, por mais que a pessoa olhe aquilo como santo. O altar de Deus é a sua própria vida. E aprenda uma coisa: quando você aprende a cuidar da sua própria vida em Deus, você para de ficar olhando para a vida dos outros. Você sempre vai ficar olhando para a grama do vizinho se você não entender isso. A grama do vizinho é sempre melhor e melhor que a minha. Não, não é. Você tem o mesmo Deus, você tem a mesma palavra, você tem todas as coisas que ele tem. O que precisa? Conhecer a verdade daquilo que tem e aprender a cuidar da sua própria vida, da sua própria salvação, refletindo Cristo Jesus primeiramente pela transformação do conhecimento, se manter, aprendendo a ser livre através do conhecimento relacional com Deus e também conhecendo as Escrituras nisso, e dentro disso você andar como uma pessoa livre. Entende? É literalmente isso que a gente tem que aprender hoje na nova aliança também, que é o que os cristãos de Bereia faziam. Olha só, o texto que eu citei é 1 João 2,27, que fala que a unção vos ensina todas as coisas. Ou seja, o cristão não depende exclusivamente de um sistema humano para conhecer a Deus. Muitas pessoas acham que é somente ir numa comunhão. O que é comunhão? É um ajuntamento de pessoas reunidas para adorarem a Deus. Muita gente busca um alimento somente nesses locais, e é muito bom a comunhão. Só que quando você tem uma vida de busca constante com Deus, você está constantemente pensando na palavra de Deus, constantemente vasculhando na palavra de Deus para conhecer aquilo, rapaz, isso mostra a atitude do teu coração. Isso mostra como o teu coração é precioso para Deus quando você tem essa atitude de maneira constante. Aí olha só que interessante, por que que a gente não precisa necessariamente de um sistema humano para conhecer a Deus? Porque o próprio Espírito nos ensina, ele ilumina, ele convence, ele revela Cristo e ele conduz à verdade. Entende? Por mais que ele faça tudo isso, eu não estou dizendo que não é importante você conversar com irmãos, não é isso. Ele não substitui a comunhão, o ensino e uma liderança saudável. Por mais que você tenha isso, ele não elimina outra coisa. Existe um equilíbrio em todas as coisas. Amém? Basicamente é isso. O que é permanecer? É permanecer em Cristo Jesus. Como é que você faz isso? Entendendo que você está nele, que ele está em você e que ele não sai de você. Quando você vai no banheiro tomar seu banho, ele está contigo. Quando você vai lá no banheiro, seja fazer suas necessidades, ele está lá contigo. Quando você está lá sentado trabalhando, ele está lá contigo. Quando você está dirigindo o seu carro, ele está contigo. Quando você está dormindo, mesmo que o seu corpo esteja dormindo, ele está contigo. Ele não sai de você, ele permanece em você 24 horas por dia, 7 dias na semana. E quanto mais conscientes da presença dele em nós, porque nós somos o templo dele hoje nessa terra, mais a gente vai se inclinar para essas coisas.
Então, o que falta hoje? Consciência real que ele habita em nós. Você não precisa entrar na sala do trono, você já está lá através de Jesus. É isso que fala Efésios. Você já está nesse lugar em Cristo Jesus. Você não entra, você já está lá, onde acontecem todas as coisas, porque você está nele e ele em você. Amém? Eita, eu gosto demais desse assunto. Ponto 12. Isso aqui é legal. Bereia e o véu religioso. Se a gente vê ali em 2 Coríntios, capítulo 3, vai falar sobre o ensino do véu. Depois vocês olhem, olhar, ou vocês podem olhar com calma. Olha que interessante. Uma pessoa pode ler a Bíblia, decorar textos, frequentar ambientes religiosos, conhecer doutrina. Por quê? Porque o Espírito revela plenamente o Filho. Olha que interessante. Uma pessoa ela pode literalmente fazer tudo isso e ela ser tocada pelo Espírito, porque o Espírito que habita nela, conhecido como Espírito Santo, vai revelar Cristo quando ela faz com sinceridade de coração, recebendo a palavra. Então, se ela tem uma vida constante de vasculhar na palavra de Deus, isso vai demonstrar com o tempo que ela está buscando conhecer o que Deus pensa sobre aquilo. E buscar conhecer o que Deus pensa sobre aquilo também envolve relacionamento. Então você não para ter um tempo com Ele, você tem tempo com Ele porque você é o templo dele. Você constantemente está ali discernindo coisas, buscando coisas. Mesmo que você tenha o seu dia natural, com os seus afazeres, Ele está ali contigo. Então, intimidade com Deus é ter a prática diária de você constantemente ter essa consciência de que Ele está em você e habita em você, e você está lá constantemente buscando, constantemente lendo algo, constantemente procurando algo. Eu sei que eu posso falar, por exemplo, do brother Murilo, que ele faz isso de maneira constante. Por isso que o cara é sensacional. E tá voando aí em muitas coisas da vida dele. Muito bom mesmo. Entre outras pessoas que eu conheço também. Muita gente não conhece o brother Murilo, porque eu nem sei quem vai ver esse vídeo. Eu só espero que a mensagem chegue e ela gere o seu efeito, que eu sei que vai gerar, que é abençoar outras vidas, independente de quantas forem, porque uma pessoa que recebe isso, entende isso, ela pode ser transformada de tal maneira que ela pega essa verdade e ela começa a ser uma testemunha viva de Cristo e ela começa a impactar a vida de outras pessoas e, consequentemente, testemunhos virão. Então, não deixem de testemunhar, de falar, de fazer algo daquilo que foi chamado, porque muitas vezes, sabe o que acontece, meus irmãos? A gente fica preocupado demais com as coisas que é concernentes a essa vida terrena. E isso também, ela abafa um pouco a semente da palavra de Deus, que é o que Jesus falou de um dos solos. E muitas vezes a gente precisa, de fato, dar uma parada nisso tudo e falar o seguinte, peraí, pá, vamos pra cá, vamos pra lá. O que que é isso aqui, Jesus? Vamos lá. E aí você volta pro eixo das coisas. Isso é muito bom. Façam isso diariamente para vocês verem. É legal mesmo pra caramba. Amém? Ponto 13. O perigo da tradição acima da verdade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Jesus sempre confrontou quem? Os fariseus e os saduceus, por causa da tradição. Jesus sempre confrontou eles, sempre. Você vai ver nos ensinos de Jesus, nos cenários que Jesus passava, quando se tratava de fariseu arrogante, Jesus sempre confrontava. Isso é muito bom. Por quê? O que Jesus falava para eles? Marcos capítulo 7, 13, Jesus diz o seguinte: invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Ué, tem como invalidar a palavra de Deus? Tem. Tem como? Colocando uma tradição acima da verdade. Uau! Então, quando você prefere ficar com a tradição, prefere ficar com o ensino errado, você literalmente está escolhendo ficar com aquilo e não com a verdade. E aí você invalida a ação da palavra de Deus na sua vida, mas não na vida do outro. Olha que interessante. Quando a pessoa decide ficar com uma estrutura de tradição e não conhecer a verdade, e não querer a verdade, sabe o que acontece? Ela prefere ficar do jeito que foi ensinado, não querendo conhecer aquilo. Automaticamente ela está aceitando aquilo e ela quer aquilo e tem muita coisa para conhecer em Deus e ela não está vasculhando conhecer. Com isso, ela está invalidando a própria ação da palavra de Deus na própria vida. Entende isso? A tradição é um ponto que impede o poder de Deus de fluir na própria vida da pessoa. Porque o ensino errado faz isso. A crença errada faz isso. Literalmente, o ensino errado faz isso, a crença errada faz isso.
E a fé no negativo também faz isso. Por quê? Fé é o quê? Você tem que ter fé em Deus. Precisa ter fé em Deus. Mas as pessoas elas colocam a fé sempre no negativo. E o negativo não é que diabo é que está fazendo. Você colocou e acreditou no seu coração naquilo. E por ter acreditado no seu coração daquilo, no sentido negativo, tá aí, ó, tu recebeu exatamente o que você acreditou. E aí o culpado é o diabo? Não, não é. Você que creu errado. Aí tem que assumir a responsabilidade de, pô, eu criei errado, Jesus vacilei, não tinha tanta luz desse assunto, eu preferi aqui, fui teimoso, preferi ficar com a estrutura, com uma estrutura de tradição, preferi ficar com o ensino errado em vez de buscar conhecer o que o Senhor pensa sobre esse assunto. E aí gerou isso tudo aqui, ó. Entende? Aí você redireciona a fé no lugar certo. Não que você precisa ter mais fé, você só redireciona ela pelo conhecimento da verdade. Isso é muito bom. Olha que interessante. Bereia, ele não ficou com a tradição. O que que ele fez? Eles submeteram a tradição ao exame da palavra revelando Cristo, porque eles estavam procurando ver nas Escrituras se aquilo que Paulo dizia era verdade. Esse é um princípio eterno, tá? Tradição deve ser examinada, líderes devem ser examinados, ensinos devem ser examinados, experiências devem ser também examinadas. Uau, até as experiências com o Espírito Santo? Sim, sim, tem que ser examinadas. Porque muitas pessoas, elas querem ter uma experiência fora daquilo que não está escrito. E fora daquilo que não está escrito, muitas pessoas acreditarem ou não, existem espíritos enganadores. E é aí que muita gente cai no ensino de espíritos enganadores. Como é um exemplo de ensino enganador? Ah, eu só sinto que Deus está comigo se eu sinto um arrepio. Se eu não sentir um arrepio no meu corpo, Deus não está comigo. Pô, peraí, então você é carnal? Você não entendeu que ele está contigo 24 horas por dia, 7 dias na semana, habitando em você? Tu precisa do arrepio para entender que ele está contigo? Muitas pessoas, por não saberem isso, elas associam a presença de Deus a sentir um arrepio no corpo, ou sentir algo físico. E aí é que tá. Aí quando a pessoa associa isso, ela começa a criar essa estrutura, e aí o mundo espiritual olha e fala: olha só, essa pessoa não tem tanta revelação, vamos enganar ela. E aí ela começa a sentir algumas sensações no corpo físico dela, e essas sensações no corpo físico dela, sabe o que vão produzir? Direcionamento. Por isso que a gente vê nas escrituras de maneira clara que Satanás, ele tenta enganar pessoas através de sinais também. Ele tenta imitar as coisas do Espírito Santo. Tenta. Literalmente, a gente vê isso muito claro nos textos bíblicos. Então, a certeza doutrinária, quando eu digo certeza doutrinária, eu não estou falando de doutrina de homem, estou falando de certeza da revelação, da firmeza do ensino de Hebreus 6, que está falando da doutrina de Cristo. Então, a certeza doutrinária tem que estar revelada no nosso coração. E a gente não pode muitas vezes transferir isso, por mais que o ensino bom quando tem ensino bom e saudável, é excelente. Isso é só um complemento. Nós precisamos sentar, conhecer, ter relacionamento e buscar conhecer de maneira intencional essas coisas. Por quê? Tudo isso, inclusive essas experiências, precisam passar pelo crivo da verdade, precisam passar pela pessoa de Jesus, precisam passar pela pessoa do Espírito Santo, precisa passar também pelo testemunho completo das Escrituras. Precisa passar por isso. Então não são as nossas experiências que moldam a palavra de Deus, é nós devemos ter as experiências da palavra de Deus. É o contrário, entende? É nós que devemos ter as experiências da palavra de Deus. E nós já falamos o seguinte: eu tenho essa experiência, essa é aleatória, nunca ninguém teve. Como é que fica isso? Sempre tem que passar por esse crivo, tem que passar pela verdade, pela pessoa de Jesus, pelo Espírito e pelo testemunho completo das Escrituras. Dessa forma, vocês vão entender a base, mesmo que seja simples, do discernimento de entender o que é o que não é, de maneira prática na vida de vocês. E é muito bacana isso. Princípio 14, ponto 14, melhor dizendo, o espírito bereano de hoje, fazendo uma comparação de hoje, olha só. Como é que a gente sabe que uma pessoa ela tem isso? Tem essa mesma atitude dos bereanos? Por quê? Ela ama a verdade acima da instituição. Ela literalmente ama a verdade. Não é amar Jesus, ela ama a verdade. Literalmente, ela ama, ela fica vasculhando para discernir, para aprender. Ela ama a verdade, de verdade, constantemente.
Mesmo que o dia dela possa estar ocupado, ela sempre está vasculhando algo na palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre tirando dúvidas, sempre pensando, pô, ai, mas como é que funciona isso? Eu vou pesquisar. Mas como é que funciona aquilo lá? Vou pesquisar. Aí medita, aí vai, e está fazendo anotação. Essa é a atitude dos cristãos de Bereia. E por fazer isso, eles também permanecem ensináveis. Permanecer ensináveis não quer dizer que a pessoa vai receber tudo. E é isso que as pessoas não têm maturidade para entender. Porque elas acham que aquele que é ensinável tem que ficar, ela vai receber tudo de braços abertos. E não, essa não é a atitude dos cristãos de Bereia. Eles recebem e eles validam se aquilo está correto. Então eles aprendem a tirar o que é bom e o que não é do ensino. Então, uma pessoa saudável e madura em Cristo Jesus, ela vai estar aberta para receber nesse sentido, mas com essa conotação. Ela vai entender, pô, eu vou validar nas escrituras primeiro, vou entender se é isso mesmo, e aí sim, pô, pai, é isso aqui mesmo. Então ela recebe com segurança, ela não recebe por causa de uma confiança de quem está ensinando, ela recebe com segurança escriturística. Essas pessoas, elas estudam a palavra de Deus de maneira diligente. Diligente é constantemente falando, estudando, estudando, refletindo, revendo, olhando constantemente. Elas não seguem, opa, elas discernem espiritualmente. Então, já falei um pouco do que é um discernimento. Você discerne baseado nesses princípios que foi dito anteriormente. Ela não segue pessoas cegamente. Olha que interessante. Muitas pessoas hoje elas querem seguir uma visão de alguém e seguem de maneira muito cegamente aquilo. E quando você entende que você deve seguir Cristo e que Cristo tem algo para você, você entende que aquela pessoa ela pode ficar um período de tempo ali, pode entender aquilo e pode falar, pô, chegou, encerrou aqui, eu preciso seguir o que Deus tem para minha vida. E o que Deus tem para minha vida é isso aqui, ó. E isso exige maturidade para entender. Senão, a pessoa ela vai sempre seguir alguém de maneira cegamente, tudo que diz, tudo que fala. Isso é um problema. Não vai ter maturidade de crescimento nisso. Elas não endurecem o coração e elas sempre permanecem centradas em Cristo Jesus. Sempre. Então, os bereanos de hoje, eles têm essas características. E o último ponto para a gente encerrar, que é o 15º da parte 2, é o quê? O centro absoluto de Bereia. Bereia não é sobre ser uma pessoa intelectual. O que isso quer dizer na prática? Eles não tinham a Bíblia. Ah, eu tenho esses termos, eu tenho isso aqui, tá tudo certo. Não, não se trata disso, Bereia. Bereia trata-se de um coração humilde diante da revelação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, esse coração humilde, ele vai produzir o quê? Um exame aberto para conhecer a verdade, para viver em liberdade, para chegar à maturidade, para de fato ter uma transformação, para de fato ter uma comunhão com Jesus. Porque o alvo final das Escrituras não é você ter muita informação. Nunca foi. O alvo final é Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O alvo final é Cristo Jesus. É você cada vez mais se parecer com ele em tudo que você faz. Cada vez mais você buscar ter esse coração ensinável, no sentido de aberto e ao mesmo tempo verificando de maneira humilde para conhecer, para não ser enganado. Por isso que maturidade as pessoas podem falar muito, aí você começa a filtrar pelo crivo da palavra. Você vai atrás para entender aquilo. Pô, é isso mesmo? Não é? Não, não é. Esse ponto não é assim, esse ponto é assim. Então isso aqui para mim não dá porque está fora da verdade. E aí, o outro lado, quando entende isso, tem que entender o seguinte, pô, maturidade envolve isso. Envolve você receber, mas também não é receber de maneira cega, é receber consciente, de maneira consciente mesmo, de acordo com o ensino de Deus, porque a gente tem que aprender a concordar com Deus em todas as coisas. Para finalizar, vou orar por vocês. Fechem os olhos de vocês aonde vocês estiverem, não importa onde, que dia, local, é muito importante isso. Então vamos lá, Pai. No poderoso nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque a gente exaltou a Sua palavra, a Sua verdade. Eu oro, Pai, como Paulo orou lá em Efésios capítulo 1, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para a gente conhecer você. E nesse conhecer, no sentido relacional, que envolve a gente se relacionar com você, mas também conhecer o que o Senhor já
revelou na palavra, Pai, que isso possa cair no nosso coração e a gente possa caminhar, crescer, se desenvolver, para que no final, Pai, as pessoas vejam o Cristo, que é o Senhor, em nós e através de nós. Vejam nos nossos olhos, vejam na nossa fala, vejam no nosso ouvido, vejam no nosso coração, vejam nas nossas ações diárias, Pai, porque no final é isso. E eu quero já te agradecer, Pai, porque nós sabemos que a gente ainda não chegou na maturidade plena, mas a gente está caminhando para lá. E muitas vezes não chegar lá, Pai, a pessoa ela pode cair numa condenação de achar que tem que ser tudo perfeito, já logo de cara, atropelar as coisas, e não é assim, Pai. Que esse ensino possa trazer essa segurança para elas, Pai, de que ela não precisa ser imediatista, chegar lá na perfeição rápida, de uma maneira muito rápida, mas ela possa conhecer o Senhor e nesse processo de caminhada e jornada, por mais que possa falhar algumas vezes, ela possa aprender, reconhecer, discernir e aprender de novo e praticar de maneira correta, até que se torne literalmente algo prático na vida dela, Pai. Eu quero te agradecer por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dúvidas? Eu sou uma pessoa super acessível. Pode me mandar mensagem no WhatsApp, para quem tem meu contato. Pode me ligar, aí a gente bate papo. A gente está aí para crescer em Cristo Jesus. Amo vocês e quero que todos vocês cresçam, porque é muito importante conhecer a verdade de Deus. Crescimento é essencial, crucial. Amém? Deus os abençoe. Vou parar a gravação aqui e até a semana que vem, galera. Até mais. Tchau, tchau.